Sabe o que realmente dá vida para um aplicativo? O que transforma ele de, sei lá, uma simples tela mostrando informações em uma ferramenta poderosa de verdade? A resposta está num conceito fundamental: as ações. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, a maioria dos aplicativos começa exatamente assim, né? Mostrando dados, umas listas, alguns detalhes. O que, olha, é um ótimo começo. Mas o verdadeiro potencial, esse só aparece quando a gente vai além de só olhar a informação. E é aqui que a mágica acontece. A solução para essa alimentação são justamente as ações. São elas que permitem que um aplicativo de fato faça alguma coisa, sabe? Que ele interaja com os dados, com o mundo lá fora. Então, vamos mergulhar nisso. O mais legal é que, não importa o quão complexa uma tarefa possa parecer, ela quase sempre se encaixa em uma de 4 categorias fundamentais. Dá para pensar nelas como se fosse a caixa de ferramentas essencial de qualquer aplicativo. Para começar, a gente tem as ações de navegação. A analogia do GPS aqui é perfeita. Elas basicamente guiam quem está usando o app, levam para telas diferentes, para outros aplicativos ou até mesmo abrem um item específico para editar. No fundo, são elas que controlam o fluxo de toda a experiência. Logo depois, vem as ações de alteração de dados. Imagina que elas são como a caneta de um editor, sabe? Elas adicionam, apagam, atualizam informações. Quer um exemplo? Marcar uma tarefa como concluída ou passar um registro para outra pessoa. É exatamente isso. Agora, vamos falar das ações externas. Elas são literalmente a ponte do nosso aplicativo com o mundo lá fora. É por meio delas que a gente consegue acionar outras funções do aparelho, como, por exemplo, abrir um e-mail, começar uma ligação ou ir para um site. Elas conectam o app com todo o resto. E, por último, mas com certeza não menos importante, a gente tem as ações agrupadas. A melhor maneira de entender é pensar nelas como uma receita de bolo. Com um clique só, um único botão, dá para executar uma sequência de outras ações, uma depois da outra. Isso automatiza processos que seriam super complexos. É algo realmente poderoso. Beleza, então, a gente já entendeu o que são as ações. Agora, bora ver onde e quando elas acontecem. Porque, né, entender o contexto é super importante para criar uma experiência que seja fácil de usar e eficiente. Então, basicamente, as ações podem aparecer em 2 lugares principais. Primeiro, como ações rápidas. Sabe aqueles botões que ficam numa tela de detalhes para fazer alguma coisa com um único item? É isso. E também como ações em massa, que geralmente aparecem em listas e permitem que a gente aplique uma operação em vários itens de uma vez. Ok, mas e onde é que a ação roda? Bom, aí depende do tipo. As de navegação e as externas rodam direto no aparelho, no navegador, porque elas precisam interagir com a interface com outros apps. Já as de alteração de dados, essas podem rodar tanto no aparelho quanto lá no serviço de nuvem, ou seja, no back-end. Então, o que faz uma ação ser executada? A gente tem 3 gatilhos principais. O mais óbvio, claro, é quando alguém clica num botão. Simples assim. Depois, tem os eventos de visualização, que é quando a ação é disparada por alguma outra interação, tipo selecionar um item numa lista. E por fim, a automação. Essa roda sozinha lá na nuvem com base em horários agendados ou quando algum dado muda, sem ninguém precisar fazer nada. Agora, a gente chega numa parte que eu acho sensacional, porque não adianta só ter as ações, a gente precisa ter controle sobre elas. Vamos ver agora como dá para deixar essas ações mais inteligentes, que se adaptam ao contexto. Olha, as ações são muito, mas muito configuráveis. Dá para controlar praticamente tudo. O nome, o ícone, o lugar exato na tela onde o botão vai aparecer, dá até para fazer o texto do botão mudar sozinho dependendo da situação, ou colocar aquela camada extra de segurança, sabe? Perguntando, tem certeza? Antes de fazer algo importante. Mas o verdadeiro poder, o pulo do gato mesmo, tá aqui, no controle de visibilidade. A capacidade de mostrar ou esconder uma ação, com base numa condição. É isso que transforma um aplicativo normal em um aplicativo dinâmico e realmente inteligente. Quer ver um exemplo prático? Com uma expressão lógica bem simples, dá para configurar uma ação para ela aparecer só na tela de detalhes de um item. Por que isso é bom? Porque evita poluir a tela com um monte de botões e mostra para quem está usando só as opções que fazem sentido naquele momento. Então, vamos amarrar tudo isso. Qual é a grande lição aqui? Que as ações são a chave para destravar o verdadeiro potencial de um aplicativo. Bora recapitular rapidinho os pontos principais. A gente viu que as ações são o que tornam o app interativo e útil de verdade. Vimos que existem aqueles 4 tipos de navegação, de alteração de dados, as externas e as agrupadas.
Também vimos que quem cria o app tem controle total sobre onde elas aparecem, onde elas rodam e o que dispara cada uma. E o mais importante de tudo, elas podem ser super inteligentes, usando lógica condicional. Resumindo, no fim das contas, as ações são o motor do aplicativo. É o que transforma ele de uma vitrine estática de dados numa ferramenta dinâmica, útil de verdade. Elas são a ponte que liga a informação com a execução. E aí fica a pergunta, né? Com essa chave em mãos, com todo esse poder, o que um aplicativo pode fazer a seguir? As possibilidades, sinceramente, são imensas.